O mais importante que eu penso, não é que a salvação não vem do homem. Eu acho que essa é a grande discussão. Eu defendo sempre isso. Nós, infelizmente, até por um comportamento humano, que é natural, nós tentamos, e geralmente tentamos, humanizar Deus. E aí nós pensamos na perspectiva da salvação com a ótica humana. Isso prejudica tudo. Porque, por exemplo, só pra gente pensar aqui, tem 2 mestres na mesa, vai facilitar o meu trabalho. Vamos pensar. O ladrão da cruz, os dois, vamos citar aquele que aceita, que reconhece Jesus Cristo. Na ótica humana, no engessamento humano, na maneira humana de compreender salvação, pela maneira criteriosa, os critérios que a humanidade usa, que nós usamos, que a igreja usa. A igreja, ela institucionaliza a salvação. Ela cria a salvação como ligada diretamente a uma instituição. E a doutrina, às vezes, é uma doutrina institucional e não uma doutrina bíblica. E aqui não vai julgamento a nenhuma denominação. Até a que eu faço parte, eu brinquei aqui no início, é lógico, mas a que eu faço parte também pode incorrer nesse erro. Mas a salvação é um dom de Deus, biblicamente. Quando, por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 8, que a meu juízo é um dos textos mais... que tem uma exposição mais contundente de Paulo com relação à salvação, se nós analisarmos tudo, porque o texto ali vai deixar muito claro uma diferença. Quando Paulo cita no versículo 18 assim, porque as aflições deste tempo não se comparam ao que nós iremos receber, a glória futura. O que Paulo está dizendo com isso? O que Jesus fez foi resolver um problema da vida, não foi resolver um problema do momento. Geralmente, quando nós humanizamos a salvação, nós tornamos também a salvação banalizada. Uma vez que nós fazemos uma conexão direta, um nexo direto da salvação com as causas desse tempo. Então a gente minimiza a salvação com uma vida cotidiana, com um comportamento cotidiano. Eu vou resolver já o problema. Porque Paulo vai dizer assim, porque as aflições deste tempo, que é o tempo de Paulo, que é o nosso tempo, e que começou no tempo de Adão e Eva. A aflição começou lá, com a desobediência. Quando Adão e Eva tinham 24 horas, todos os dias, para se relacionarem com Deus. Todos os dias, Gênesis diz que Deus falava com o homem. Todos os dias. A meu juízo, face a face. Era uma relação direta. A serpente precisou, pela leitura bíblica, eu posso viajar aqui aonde eu quiser, mas pela literalidade do texto bíblico, a serpente precisou de quantos minutos para quebrar esse relacionamento? Foi muito pouco tempo. Então nós transformamos algo que é para resolver a vida, que é muito maior, algo que começou no Éden e resolveu no Éden, porque lá Deus resolveu. Quando o homem pecou e recebeu o juízo, não é isso? Pela sua desobediência, lá mesmo Deus resolveu o problema. Bom, a serpente está vencida, tá? Eu vou esmagar a cabeça da serpente. Só que essa desobediência veio permanecendo. Exatamente. E se nós observarmos Romanos 8, Paulo vai falar da vaidade. Vaidade, que o que nos derruba é a vaidade. A questão da salvação, ela acaba sendo infectada, não é uma palavra muito boa para o momento, mas ela vai servir para a gente entender, sim, não é? Ela acaba sendo contaminada pelos nossos sentimentos. Eu tenho sustentado muito isso. As pessoas vivem pelo que elas sentem e não pelo que elas conhecem. E se eu for partir aqui para uma interpretação bíblica e eu entender, por exemplo, a questão da salvação, eu vou ter a segurança de 92%, sim. Mas eu estou falando de convertido. Eu não estou falando de crente. Eu não estou falando de membro de igreja. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma conversão que Deus dá. Eu estou falando de uma conversão que Deus é quem dá, não é a igreja, não é o homem. Quem dá é Deus. Eu estou falando de uma salvação que eu recebo e sou selado pelo Espírito Santo da promessa, segundo Paulo escreve à igreja em Éfeso, capítulo 1, versículo 13. Ter uma vida cristocêntrica. O cara recebe o selo. Então já sei, porque a gente com o tempo de igreja conhece a cabeça do povo. Peraí, pastor, mas não é tão simples assim, não. Porque aí o comportamento... Mas eu estou falando de convertido. Ora, vamos pensar o seguinte, nós conhecemos alguém que se converteu e aí entrou num processo de santidade e hoje vive uma vida digna? Muitas pessoas. Muitas. Ontem aqui no trânsito eu ouvi um pedaço do debate e aí o Pedrão sustentou um negócio aqui interessante. Batista, né? Sustentou um negócio aqui interessante. Ele disse o seguinte, ele falou, bom, a salvação é um ato e um processo. Analisando o seguinte sentido, é um ato quando Deus declara a pessoa justificada, ele como justo juiz, ele declara, você está justificado. Mas não é que a pessoa agora não comete mais pecado, não. Essa justificação diz respeito ao que Paulo fala em Romanos, ao pecado lá no Éden. A condenação foi lá.
Quando eu reconheço Jesus Cristo, eu sou justificado. Então o ato, por Deus, em Deus, é um ato. Sim. Porque, pensa bem, meu irmão, Deus vai ficar, não, eu vou esperar o processo ir na primeira instância, segunda instância, transitar em julgado, ver se o... Pô, Deus, não, Deus conhece, meu irmão. Deus é onisciente. Quando alguém diz assim, eu aceito Jesus Cristo como Salvador, e Deus não é a igreja, não é o pastor, e Deus reconhece naquela pessoa sinceridade, o que ele faz? Chancela, selo. E não estou falando de selo do Espírito Santo, não estou falando de selo de qualidade, de um produto qualquer que você põe hoje e tira amanhã. Eu não estou falando de uma organização que diz que uma hora uma coisa serve e outra hora não serve. Eu estou falando de Deus, que não muda, que não se arrepende. Entendeu? Então, assim, quando humaniza a salvação, torna ela banal. É lógico que eu não estou aqui tornando a coisa fácil, não. Muito pelo contrário, eu estou tornando ela séria. Eu estou partindo de um princípio que quando alguém reconhece de verdade o ladrão da cruz, o cara enganou Jesus? Não enganou. Quando ele disse, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus falou, hoje mesmo. Não teve pergunta, não teve consulta, não teve escola dominical, não teve batismo, aspersão, imersão, não teve discussão se é, não teve nada. Por quê? Ele sondou o coração. Quando alguém se converte de verdade, é aquela história que eu gosto muito, que se usa na filosofia, Kant, né, um criticista, quando ele trabalha a questão do imperativo categórico, imperativo hipotético, imperativo categórico. Isso é um imperativo. Aceitou Jesus de verdade, selo do Espírito Santo. Automaticamente, a pessoa, até por uma regeneração, por uma obra que não sou eu quem faço, é o Espírito Santo que faz, a pessoa vai, de fato, mudar de vida. Ela vai se tornar uma nova criatura. É a história de Nicodemos. Sim, até porque a salvação vem pela fé, pelo ouvir. Ouvindo, tendo fé, outra coisa. Uma fé que eu não teria como pensar o contrário, ela é muito trabalhada, vou usar esse termo aqui no senso comum, mas uma fé que vem pelo Espírito Santo de Deus. Não é uma fé natural. Esse é o grande problema. Eu vou sustentar algo que o Walter falou aqui, o Júnior, e que o Walter Miranda também falou, que eu concordo plenamente. Plenamente. Essa história de falar quem é salvo, quem não é salvo, é muito arriscado. É verdade. Porque quem dá salvação é Deus. Eu vou confessar um negócio aqui em 3 minutos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Pois é, mas aí é que está. Aí é que está. O problema nosso, sabe qual é, quando a gente discute salvação, teologia com sentimento? É que nós discutimos rótulo e não conteúdo. As pessoas criam rótulos. Esse é o problema nosso. Eu tô falando nosso pra não achar que eu tô julgando os outros aqui. Porque eu não corro esse risco. E não é arrogância, é seriedade. Eu não corro esse risco. Eu não discuto o que eu não entendo. Eu não discuto. Se me perguntar, eu falo, eu não sei. Agora, a gente discute muito rótulo. É o que o Walter falou. O cara virou pra mim e falou assim, pastor, o senhor é Calvino ou o senhor é Armínio? Eu falei, eu sou Humberto Siqueira e interpreto Bíblia. Por permissão do Espírito Santo. Eu não sou nenhum nem outro, eu sou Humberto Siqueira. E eu vou interpretar a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo 100%, que eu, por mim mesmo, também não vou entender. Então, assim, o problema nosso é o rótulo. A gente coloca o rótulo no negócio e vive com isso. E tem que ter conteúdo, meu irmão. Precisa entender. Porque é uma questão relevante. Eu vou dar um testemunho aqui, rapidinho. Eu vou controlar teu tempo aí, você me ajuda. Fica à vontade. Eu fiquei muito tempo, inclusive, neste microfone aqui, eu dizia que a minha mãe, biológica, não é, que me trouxe ao mundo, Maria Inês da Costa Siqueira, católica apostólica romana, me criou no catolicismo, me levou a fazer primeira comunhão, catecismo, esse negócio todo. Uma mulher de conduta moral ilibada. Não é porque a minha mãe, não, porque era. Testemunho maravilhoso. Eu sustentava que ela não tinha ido pro céu. Você acredita nisso? Eu sustentei durante muito tempo. Inclusive, cheguei uma vez a falar nesse microfone, muitos anos atrás. Neste microfone. Por quê? Porque minha mãe adorava a Maria, etc. Até que a minha irmã, Inês, que é a mais velha, conversou comigo e falou assim, olha, você tem uma memória de mamãe. E me explicou e contou a fé da minha mãe. Eu hoje não sustento mais isso, porque eu não tenho esse direito. Entendi até que ela nem venerava Maria. Eu achava, olha o risco que a gente comete. Eu botava a mamãe no inferno. A minha preocupação, às vezes, é que a igreja tem uma ânsia de mandar as pessoas pro inferno. Uma ânsia. Fala-se mais do inferno do que do céu. Não, mas quer uma coisa que me incomoda? Pra ser muito sincero, não, porque tem que pregar inferno, Mas todo pastor sério prega céu e inferno. Prega salvação e explica os riscos. Todo pastor sério. Não porque tem que pregar inferno. Olha as mensagens de Jesus. Olha como Jesus tratava. Quer melhorar um pouquinho? Olha como João Batista tratava. A questão do arrependimento, da mudança de vida. Olha como Jesus pregou para Nicodemos. Jesus, se fosse eu, ia me preocupar com uma aula de teologia assim anormal para Nicodemos, porque era um cara que conhecia a lei. Conhecia, era preparado para aquilo, por isso até procurou Jesus. Então a gente precisa voltar para a simplicidade do evangelho, não é para o banalismo do evangelho, é para a simplicidade de Cristo. E entender o seguinte, não tem como, Edinho.
Se eu aceitar Jesus Cristo de fato pela fé, concordo com o ouvinte, pela fé, se eu aceitar de fato, não sou eu. O Espírito Santo irá provocar em mim. Paulo fala isso aos Gálatas. Não andamos mais pela carne, andamos pelo Espírito. É algo muito maior. Agora, tudo isso precede a fé e uma ação do Espírito Santo. É como o Walter disse aqui, o caminho junto. Não tem como. Analise a vida de Paulo e Davi, que o Walter Miranda usou aqui perfeitamente. Analise a vida dos dois. Se não fosse o Espírito Santo, esses caras davam conta, meu irmão? Não dariam conta, pelo histórico, por tudo. E Davi tem um detalhe. Depois que Deus fez aliança com ele, ele não cometeu erros terríveis antes, não. Ele cometeu depois. Analise o Salmo 51. O cara tinha uma capacidade de orar também fantástica. De entender os erros dele, as fragilidades dele, fantástica. Então, a questão é espiritual. Vou encerrar com Paulo. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E o homem espiritual de ninguém é discernido. Tem que ser pelo espírito, não é só pela letra. Um dos momentos mais desgastantes que eu tive aqui na Melodia foi em função dessa colocação. Do escrever o nome no livro da vida. Um amigo, posso considerar um amigo, nos falamos até hoje na Melodia, mas foi um desgaste. Exatamente porque eu fiz uma brincadeira para descontrair, eu brinco muito, porque eu sou feliz, graças a Deus, não é? E aí levou pro sério, que eu disse o seguinte, não tá, o Walter já ouviu isso, os dois Walter, né? Tem dois Walter aqui hoje, né? O avô e o Júnior. Então tem anjo liquid paper no céu. Não é isso? Eu brinquei e falei isso, mas aí, né, pegou. Um amigo, né? Tensionou. O negócio ficou tenso e eu me arrependo. Mamãe brigou comigo em casa. Meu filho não faz isso e tal. Porque a situação que me dá é essa. Primeiro, minha gente, que essa história de escrever... Ontem uma pessoa me perguntou, pastor, a Bíblia diz que meus dias foram escritos, Deus tem um livro. Eu falei, peraí, vamos com calma. Isso é uma figura de linguagem. Isso é uma linguagem antropomórfica que dá formas humanas a Deus pra gente entender como Deus age. Deus ouve, não é? É os pés. Olha só, a terra é o estrado dos pés do Senhor. Que tamanho é o pé dele? Não é isso? Ele está sentado no trono. Sentado no trono. Então o cara acha que Deus está sentado no trono e o pé dele está aqui na terra toda. Não Canela de Deus é um negócio... Não é? Outra coisa, seus ouvidos não estão agravados, suas mãos encolhidas. Então ele virou agora um homem elástico. Pô, isso é uma linguagem, né, pra gente tentar entender o homem. O autor dá formas humanas a Deus pra gente entender a relação de Deus conosco. Não é? De autoridade, de soberania, de manifestação de ação. Tem um texto que eu acho lindo em Êxodo, quando Deus fala para Moisés, ó, avisa pro povo que eu vejo, ouço e vou descer para socorrer eles. Então é uma linguagem, não é antropomórfica. Então vamos lá. A mesma questão do nome escrito no livro da vida. Não há um livrão com o nome de todo mundo lá. Aí eu brinquei para descontrair, mas o pastor levou a sério. Que tem um anjo liquid paper. Porque o anjo escreve o nome do Walter. Aí o Walter, que confessou aqui os pecados dele, comete um erro como eu tô junto contigo, Walter. Eu não teria a mínima condição de ser pastor. Nós. Falava isso ontem. E não tô aqui fazendo discurso, não, demagógico, não. Quem me conhece bem sabe disso. Eu não tinha condições de ser pai, marido e pastor. Não tinha condições. Eu era um traste. Cheguei na igreja ruim. Me converti, falava em línguas, participava dos cultos, cantava no coral, era ruim. Era ruim. Com 27 anos, eu olhei Júlia no berçário. Foi a melhor oração que eu fiz na minha vida. Olhei Júlia no berçário. 29 de setembro de 1997. Olhei Júlia e falei assim, eu não posso ser esse cara que eu sou, não. Que crente eu sou. Não é? E eu era filho de pastor, irmão de pastor. Eu falei, mas quem eu sou? O que Júlia vai ver em mim? Eu falei, eu tenho que mudar essa vida. E ali eu mudei. 27 anos. 14 dentro da igreja. Participei do coral de adolescente. Participei do Florzinha de Jesus. Florzinha de Jesus, não. Participei do coral de criança, participei do adolescente, participei de jovem, Unijá, aquele nome todo de Batista, né, que e todas as igrejas têm. Participei daquilo tudo. Liderei adolescente, jovem, blá blá blá, tudo. E não era convertido, meu irmão. Tava parecendo Pedro. Ao dia que você se converter, você vai contar. Aí eu fui e tomei jeito. E hoje, eu olhava pra mim assim, como que eu era uma pessoa de péssimo relacionamento, Walter? Hoje eu tô um pouquinho melhor, um pouquinho. Deus tá trabalhando ainda. Aliás, o pastor Humberto Rodrigues do Maneró, na Ilha do Governador, bem, ele falou essa semana, né, sobre questão de quando ele tinha 20 anos, ele era um pai para um filho dele. Pro outro filho, ele já era um outro pai, porque ele tinha uma outra idade. Então, assim, vai mudando. Vai mudando. Então, assim, eu olhava, eu dizia assim, eu não vou ser um bom marido. Olha o que eu dizia, eu falava assim, eu acho que eu vou casar umas 3 vezes. Porque eu sou muito ruim. Pra achar uma mulher que me ature. E eu tô com a Neide há 25, não é? 31 anos juntos, 6 juntos e 25 casados. Parabéns pra ela. Então, assim, parabéns pra ela mesmo. Eu reconheço. Só Jesus na vida de Neide. Eu não me achava um bom pai. Hoje eu costumo dizer o seguinte, eu sou um bom marido, mas me considero um excelente pai.
E eu achava que eu não podia assinar esse pastor neste microfone, eu falei, eu não quero mais ser pastor presidente, vou ser pastor auxiliar, porque eu não tenho competência para presidir. Eu olhava uns pastores que sentam aqui nessa mesa, eu olhava os caras e falava assim, eu não posso ser pastor, olha a minha condição. Mas tudo isso o quê? Graça. Graça e capacidade de aprender, de amadurecer, de ouvir, de consertar os erros que todos nós precisamos ter. Então assim, é fácil? Não é. A gente, às vezes, torna a coisa muito difícil, quando, na realidade, só pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou na esteira do mesmo raciocínio do Walter Júnior. Se pegarmos as 3 primeiras bem-aventuranças, deu ruim. Só as 3 primeiras. Quando Jesus, lá em Mateus capítulo 4, chama os caras, eu falei isso aqui. Mateus capítulo 4, 19, vem me seguir, larga essa rede aí, deixa de pescar peixes, venham pescar homens. Os caras foram, tinham acabado de viver um milagre. Vamos seguir esse cara. Ele já vinha fazendo algumas coisas, tinha uma fama, vamos seguir a ele. Aí quando chegou no 5, Mateus, ele falou, senta aí. Bem-aventurados os pobres de espírito. Não é isso? Porque deles é o reino dos céus. Quebrou. Opa, o que esse cara tá falando? E aí você tem um monte de cara ali que tá querendo o quê também? Nós queremos recuperar o trono de Israel. E esse cara vai ajudar a gente. Sim. Olhavam Jesus como milagreiro ou revolucionário. Sim. Olhavam ele assim. Ele sentou todo mundo no monte e disse o seguinte, vamos parar aqui, pobres de espírito para ir pro reino dos céus. Pô, mas que discurso é esse? Olha só, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pô, tem que chorar. Olha a inversão de valores de um reino que não é ter, é ser por dentro e não ser por fora só. É um reino de título, mas sim de mudança de caráter, de comportamento que só o Espírito Santo faz. Para completar, se tinha os zelotes ali doidos para fazer uma guerra, ele vira e diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quebrou os caras. Então as 3 primeiras bem-aventuranças já quebram uma estrutura. Eu vou agradar os coaches. Quebra os paradigmas. Quebra as crenças limitantes. Quebra essa galera toda aí, meu irmão. Quebra todo mundo. Os caras vão ter que repensar, porque o evangelho dele é diferente. Então assim, a gente precisa, não é uma arrogância não, é uma coisa que eu estou vivendo. E aí eu posso falar, nós precisamos voltar para um evangelho cristocêntrico. Amamos teologia, todos nós aqui. Amamos, estudamos, mas precisamos voltar para um evangelho mais vida de Cristo e menos vida de teologia. Eu vou deixar essa frase pro povo aí, para todos nós. Vamos discutir menos rótulo e mais conteúdo. Vamos buscar mais conhecimento e menos sentimento. É isso que vai nos conduzir sempre à verdade. E, Walter, é isso aí. A gente fica aqui no WhatsApp e os caras querem debater com a gente aqui. Debate melodia no WhatsApp. O cara tá aqui, os caras ficam aqui. Pastor, o outro grava áudio. Eu falei, meu irmão, não dá pra ouvir agora não. Eu não posso fazer propaganda para respeitar a Rádio Melodia, mas existe uma empresa de aplicativo, não é? De transporte. Sim. Que eu não vou dizer aqui o nome, mas é talvez uma das maiores. Tranquilo. Mas eu preciso falar isso aqui, porque vou coadunar com a frase do Walter. O número de motoristas, quando a gente pega aí que se livra um pouquinho do carro para poder ficar um pouquinho mais, trabalhar no celular e fazer coisas, o número de motoristas evangélicos e que ouvem a Rádio Melodia, eu tô te falando aqui, em Cristo absurdo, digo a verdade, não minto. Eu sento o cara, eu começo a falar no telefone, o cara já vê que é crente, né? Aí tu fala assim, você é o pastor Humberto Cicreira da Rádio Melodia? Eu falo, pô, eu conheci pela voz. Aí só pode tirar uma foto pra minha esposa, pô, rapaz, tô me sentindo até famoso agora. Isso é bom, mas também tem outro lado. A grande nuvem de testemunho. Que Deus nos abençoe em tudo, viu? Um abraço aí, obrigado, vamos em frente.